Olá! Dando continuidade ao nosso curso de Gerência Industrial, vamos falar um pouquinho sobre gráfico de dispersão, um pouquinho de história. Então, Francis Galton foi o responsável aí por mostrar para a comunidade científica aí a utilização de gráfico de dispersão. Então, além disso, Francis Galton criou o conceito estatístico de correlação, amplamente promovida a regressão à média e várias invenções como um periscópio, um dispositivo para abrir cadeados e uma versão inicial da impressora de teletipo. Ele foi o primeiro a aplicar métodos estatísticos para o estudo das diferenças e heranças humanas de inteligência. Introduziu a utilização de questionários e pesquisas para coletar dados sobre as comunidades humanas, o que ele precisava para obras genealógicas e biográficas e para seus estudos antropométricos. Como pesquisador da mente humana, fundou a psicometria, a ciência da medição de faculdades mentais, e a psicologia diferencial. Então, Francis Galton aí, um cara bem eclético. Então, o gráfico de dispersão. Basicamente, o que é o gráfico? O gráfico de dispersão é usado para verificar se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis de natureza quantitativa, ou seja, variáveis que podem ser medidas ou contadas. Isso não prova que uma variável afeta outra variável, mas determina se existe relação e qual a intensidade entre elas. Então, basicamente, o gráfico de dispersão é o plano cartesiano. Eu tenho meu eixo horizontal, meu eixo vertical, tá? E as relações que eu quero determinar. Nesse exemplo aqui, massa corporal vezes a altura de uma pessoa. Né? Então, é feita uma coleta de dados, cada ponto desse é um dado. Tá? Feito aí, então, eu tenho minha amostra. E eu consigo verificar, então, se, por exemplo, com o aumento da minha massa corpórea, ou o inverso, né? Se eu tenho um aumento da minha altura, né? Se eu tenho uma massa corporal, faria mais sentido. Tá? Mas, por exemplo, então eu posso verificar aqui que quanto mais eu tenho um peso, teoricamente eu tenho uma pessoa mais alta. Tá? De novo, ele não significa, né, que basicamente elas sejam, né, efeito causa, mas determina se existe uma relação. E basicamente a intensidade entre elas. O que é essa correlação, afinal de contas? Então, a correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que envolva a dependência entre duas variáveis. Por exemplo, a correlação entre a estatura dos pais e a estatura dos filhos. Embora seja comumente denotada como uma medida de relação entre duas variáveis aleatórias, correlação não implica causalidade. Em termos técnicos, a correlação refere-se a qualquer um dos vários tipos específicos de relação entre os valores médios. Então existe uma correlação lá, vamos pegar os estudos do Galton, que a estatura do pai, da mãe, dos pais, vão influenciar na estatura dos filhos, normalmente. Regressão. O que seria a regressão? A regressão linear estuda a relação entre muitas ou poucas variáveis. A relação entre duas variáveis é chamada de regressão linear simples. A relação mais de duas variáveis é chamada de regressão linear múltipla. Especificamente, a regressão linear simples estuda a relação entre uma variável dependente e outra variável independente, ambas quantitativas. A regressão linear resulta em uma equação sobre o comportamento das variáveis, dado por yi é igual a alfa mais beta xi mais epsilon-i, onde yi é a iésima variável resposta associada a y, xi, iésima variável independente a x, alfa, parâmetro a ser determinado, o offset, o beta é um parâmetro a ser determinado, a inclinação, e o epsilon é o erro aleatório. Então, basicamente, tá? O que significa esse iésima? Por exemplo, se eu tenho 30 amostras, vamos pegar aquele nosso primeiro, esse gráfico aqui. Cada pontinho desse é um dado, né? E todos a minha coleção de pontos aqui é a minha população, o meu número de amostra. Então, se eu tenho 30 amostras, esse meu I que seria 30. Se eu tivesse 100 amostras, seriam 100. Enfim, eu vou fazer um somatório desses caras. E se vocês vão pegar esse mesmo exemplo aqui, se eu somasse infinitos pontos, eles teriam que entender. Nesse exemplo aqui, eu poderia fazer uma reta, próximo aí da maioria dos pontos. É essa regressão que tenta encontrar, uma reta que represente o máximo possível dessa população, se existe, obviamente, uma correlação. Tá? Então, basicamente, eu tenho o valor do meu ponto, eu consigo achar o x e o y para cada ponto, e eu consigo determinar então, a inclinação daquela minha reta e o offset, quando meu x for igual a zero, por exemplo, meu primeiro y. Então, basicamente, a gente encontra a equação de uma reta. Interpretação. Por exemplo, se minha
minha população, se eu plotar ela no gráfico e ela tiver uma tendência, né, vir nessa direção, eu tenho uma correlação negativa, ou seja, quanto mais a minha variável independente aumenta, a minha variável dependente diminui. Estou aumentando meu x de 1, eu tenho 3, 2 eu tenho 2, 3 eu tenho 1, então eu tenho uma inclinação, uma correlação negativa. Num gráfico que apresenta dessa forma, quanto minha variável independente vai aumentando e a minha dependente aumenta junto, é uma correlação positiva. Quando eu tenho um banco de amostras aleatórias, ou seja, para o mesmo ponto de uma variável independente, eu tenho outros diversos valores para minha variável independente, não existe uma correlação, então a correlação é nula. Nada diz que se eu aumentar o x, vai aumentar o y nesse gráfico aqui. Como é que eu construo um gráfico de dispersão? Para construir um gráfico de dispersão são necessárias duas variáveis quantitativas. Por exemplo, quantidade de refugos versus tempo de processamento. Deve-se associar estas variáveis ao plano cartesiano e plotar os dados. Por exemplo, então aqui eu tenho no meu eixo x, hora, tempo em hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. No meu eixo x aqui vamos pegar um processo qualquer, um processo mecânico, de refugo a cada 1000 peças. Então, se eu tiver um tempo de processamento de 1 hora, eu tenho 8.000 peças refugadas. Se eu fizer o mesmo processo lá em 2 horas, eu diminuo meu número de refugos. 3 horas, 5.000, 4, 3 e assim por diante. Eu tenho uma tendência negativa, de correlação negativa, ou seja, quanto mais eu demorar para realizar esse processo, menos refugo eu tenho, mais qualidade de processo eu tenho, por exemplo. E a regressão é entender, então, encontrar uma reta ou uma equação que melhor represente o que pegue a maioria desses pontos. Isso é regredir, ou seja, eu tenho a resposta, eu preciso encontrar uma equação que me leve a essa resposta. Então vamos tentar fazer um exercício simples aí de dispersão, criar um gráfico de dispersão. Então construo o gráfico de dispersão da compra de quantidade de matéria-prima, a minha variável independente, versus o custo, variável dependente, utilizando o seguinte quadro de coleta de dados. Então vamos pensar lá uma matéria-prima lá para uma injetora, plástico cru aqui. Então se eu comprar 1 tonelada de matéria-prima, eu pago $1.000 aí por tonelada. Se eu comprar 2 toneladas, a tonelada aí já cai para 950. Se eu comprar 5 toneladas, caiu para 650. E assim por diante até 10 toneladas. Se eu compro 10 toneladas, o preço por tonelada cai para 150. Então existe aí uma correlação, provavelmente, aí, de custo, de quantidade de matéria-prima versus o custo que eu pago por tonelada. Vamos tentar montar um gráfico de dispersão, certo? Para ver se existe essa relação. Obrigado, até mais. E eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente cria um gráfico de dispersão facilmente utilizando uma planilha de cálculo, tá certo? Obrigado e até mais.